Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Francisco, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre o Brasil, sobre o mundo, que Deus tem me inquietado muito nesses últimos dias. Muitas batalhas espirituais eu tenho passado e vivido relacionadas a essa palavra, essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês. E muitos de vocês também estão vivendo e passando por batalhas espirituais. Vocês podem perceber o mundo espiritual se movimentando, as batalhas aumentando de intensidade, e eu vou falar com vocês hoje sobre o motivo pelo qual Deus tem permitido com que tudo isso esteja acontecendo. Você não pode perder do seu campo de entendimento de que o mundo espiritual, ele foi criado por Deus, né? E inclusive as batalhas espirituais, os nossos inimigos, tudo isso se organiza debaixo da permissão de Deus. E eu quero primeiramente trazer para vocês algo que Deus tem me inquietado muito acerca dessa palavra que vocês têm ouvido falar nos últimos dias sobre o arrebatamento em setembro. E eu quero dizer para vocês que o arrebatamento não será em setembro, Jesus não vai vir em setembro. E para deixar como um ponto de partida essa palavra, essa mensagem, eu quero ler o livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6 em diante, que diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Depois a gente vai ver a parte 2, né, da mensagem, que é o verso 8. Ou seja, Deus, ele tem um cronograma. Ele tem um cronograma. E Jesus, ele deixou para os discípulos, para a igreja, de que nós podemos e devemos observar os sinais relacionados ao fim dos tempos e ao princípio das dores. E sim, nós vemos esses sinais aumentando e se intensificando. Porém, Jesus nunca afirmou uma data específica, nunca afirmou um mês ou um ano pelo qual ele viria, e arrebataria a igreja ou iniciaria o período da tribulação. Então não, o arrebatamento não será em setembro. Você está vendo muitos vídeos de muitos sonhos, muitas visões, muitas revelações, e com muito temor eu digo para você tomar muito cuidado com o espírito de engano que está em muitas dessas revelações. Então eu repito para você, o arrebatamento não será em setembro. E agora eu quero entrar no campo do Brasil, no campo da igreja, de uma mensagem para o Brasil, de uma mensagem para a igreja, que tem a ver com o arrebatamento, que tem a ver com o cenário também mundial. Por que que vocês têm visto esse aumento das guerras, rumores de guerras, desse conflito político aqui no Brasil, e de embates? Porque o cronograma de Deus está se cumprindo quanto à chegada o avanço para o fim dos tempos. E relacionado ao Brasil, antes do arrebatamento acontecer, antes de Jesus vir, antes do iníquo se manifestar, vai haver mais um avivamento. Eu repito, vai haver mais um avivamento. Deus vai manifestar mais uma vez, com intensidade, o seu espírito nessa terra. E Jesus vai movimentar com mais intensidade o seu espírito nessa terra. Você vai ver o amor se esfriando por um lado, você vai ver o aumento da iniquidade por um lado, você vai ver o sujo se sujando mais por um lado, os sinais se intensificando mais por um lado,
mas pelo outro, você vai ver um aumento da intensidade do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo nessa terra. E por que você tem sentido esses incômodos espirituais, essas batalhas espirituais? E aqui vai uma palavra para o Brasil, porque Deus tem uma promessa para a nossa nação, que é o avivamento acontecendo nessa nação, não só nessa nação, mas no mundo inteiro. E por que você tem visto isso? Porque a igreja, vamos colocar assim, Deus até me falou isso hoje, as instituições estão sufocando a igreja de Cristo. As instituições estão sufocando a noiva de Cristo. Por um lado também a igreja se envaideceu. Por um lado também a igreja ficou encantada com os holofotes, com as luzes, com os palcos e se esqueceu do seu lugar, que é aos pés do Cordeiro, que é aos pés de Jesus. Um grande avivamento está vindo e esse avivamento está no cronograma de Deus. Porém, o que deve acontecer para haver um avivamento e também qual é o resultado do avivamento? Arrependimento, quebrantamento, e são coisas que acontecem antes de um avivamento. Arrependimento dos pecados, quebrantamento. E também após o avivamento existe para a conversão de almas. Quebrantamento, arrependimento para que novas vidas venham até Jesus. E a igreja não está mais neste lugar de arrependimento, de quebrantamento e de dependência de Deus. A igreja está, como eu disse, se sentindo rica, abastada, poderosa, mas na verdade a igreja está inchada. A igreja está inchada. E se a igreja por si mesma não ir para este lugar de quebrantamento, de arrependimento, Deus vai levar a igreja para este lugar de arrependimento e de quebrantamento, através de tudo isso que você já tem visto acontecer. Deus não tem se agradado de como o nome dele tem sido escandalizado através da igreja, vamos colocar assim, se envolvendo em questões que não devia se envolver e deixando de se envolver em questões que deveria se envolver. A igreja colocou um grande ídolo no lugar de Jesus, um grande bezerro de ouro foi levantado no lugar de Jesus, e Deus não se agradou nem um pouco disso, nem um pouco. A igreja está desconectada do Espírito Santo. Eu não vou generalizar, mas a igreja está desconectada do plano do Espírito, né, de Jesus. Mas Deus tem um cronograma. E se a igreja não entrar nesse cronograma, Deus a levará para esse cronograma. Que cronograma é esse, Francisco? Você vai ver que no verso 8, diz assim de Atos, né, capítulo 1, que é a continuação da primeira parte que a gente viu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo veio, o evangelho se espalhou por Jerusalém, por Samaria, e a igreja começou a se concentrar ali, e se esqueceu dos confins da terra. E como que a igreja se espalhou até os confins da terra? Uma grande perseguição foi levantada contra a igreja. E depois Roma veio e invadiu Jerusalém, e o povo de Israel foi espalhado pelos quatro cantos da terra, né, chamada diáspora. Isso fez com que o evangelho se espalhasse, ou seja, tribulação. A tribulação foi um instrumento que Deus usou para levar o evangelho aos quatro cantos da terra. E se a igreja não entrar neste lugar de quebrantamento e de arrependimento, Deus vai usar da tribulação, não ainda a grande tribulação, mas Deus vai enviar a tribulação para que a igreja caia de joelhos
e entre neste lugar de quebrantamento, de arrependimento, para que aí sim o avivamento que está no cronograma de Deus aconteça, para que o Espírito Santo se manifeste com intensidade nos corações quebrantados e arrependidos, e para que grandes maravilhas que Deus quer realizar se realizem, para que as vestes da noiva sejam limpas, para que aqueles que Deus levantou, que como, né, profetas, pastores, venham ser limpos, restaurados, consertados. E depois deste grande avivamento, vai se iniciar um outro movimento onde o mundo será, né, dentro do cronograma de Deus, encaminhado para a grande tribulação. Então, tudo isso que está acontecendo está no cronograma de Deus. Deus não está contente com a igreja brasileira, Deus não está contente com o que ele está vendo, e Deus quer que a igreja entre neste lugar de arrependimento. E se a igreja não entrar nesse lugar de arrependimento, que é o que provavelmente não vai acontecer de si mesma, Deus vai levar a igreja para este lugar de arrependimento. E a ferramenta que normalmente Deus usa para fazer isso é a tribulação, são problemas, são perseguições. E você pode ver aí em vários vídeos, né, as pessoas apavoradas com as coisas que elas esperam que aconteça aqui no Brasil. Mas tudo está no controle das mãos de Deus. Então, te convido a se levantar em oração, porque Deus escuta os remanescentes. Se levante como Abraão, como intercessor, né, que se houver um justo ainda que seja em uma cidade, né, como Deus disse para Abraão, ele não destruiria. Se houvesse um justo ainda, 2 justos em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria. Se levante como esse intercessor pelo Brasil, pela igreja brasileira, clame por arrependimento, né, por arrependimento, por quebrantamento, clame pelo arrependimento da igreja, das instituições que tem tanto escandalizado o evangelho e o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, essa é uma palavra que Deus tem me dado, me inquietado para compartilhar e para trazer. E não se preocupe, o arrebatamento ainda não é em setembro. Mas se a igreja não entrar neste lugar de quebrantamento, de arrependimento, nesse lugar onde ela se desfaz dos seus ídolos, dos seus bezerros de ouro, se a igreja não fizer isso, Deus vai fazer da maneira que todos nós conhecemos. E ele só vai parar quando a igreja estiver neste lugar de arrependimento e de quebrantamento. Porque Deus tem um cronograma. E no cronograma dele está a promessa que ele já fez para a nossa nação e para diversas outras nações de um grande avivamento. Então, clamemos por esse avivamento, clamemos pela intensidade da presença do Espírito Santo entre nós, aumentada, porque a tendência é das coisas, de certa forma, piorarem, porque o cronograma de Deus não para, o tempo de Deus agir e realizar as coisas dele não vai ser parado, interrompido pelo homem. E se a igreja não se enquadrar no que Deus tem, no que Deus quer, Deus levará o homem, Deus levará a igreja a entrar neste lugar de arrependimento e de quebrantamento. Tenho outras palavras para trazer para vocês, mas essa aqui me incomodou muito hoje. Hoje eu tive uma batalha espiritual muito grande, nos últimos dias também. Isso também tem a ver com aquele acidente que eu sofri, tá no vídeo anterior, né? Onde eu capotei meu carro ali 5 vezes e graças a Deus me deu livramento. Então, Deus tem me dado muitos livramentos nos últimos dias e Deus também tem me cobrado para trazer essa mensagem. Então, ore, né? Peço que o Espírito Santo testifique essa palavra com você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.